entendemos a partir de um único versículo da Bíblia a dimensão e os fundamentos daquilo para o que fomos chamados por Deus. Fazer discípulos enquanto vivemos, tornar pessoas seguidoras de Jesus, pelo poder que há no seu nome e por meio do nosso testemunho. No domingo passado, numa manhã inspiradora, abençoadora, quando ouvimos o coro Hosana celebrar a ressurreição e o poder da ressurreição de Jesus, nós fizemos uma conexão, uma ponte com o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, um livro riquíssimo, um livro que conta a história dos primórdios, dos primeiros passos da Igreja de Cristo, que não nasceu pequena, que não nasceu fraca, que não nasceu tímida, ao contrário, a Igreja de Cristo nasceu grande, nasceu forte, nasceu corajosa, a ponto de, na história do seu início, termos registrado os nomes de homens e mulheres que se dispuseram a morrer por amor a Jesus. E a partir de hoje nós vamos fazer uma caminhada no livro de Atos dos Apóstolos, desenvolvendo a partir do ensinamento bíblico os princípios e a prática de uma igreja que é grande, de uma igreja que é corajosa, de uma igreja que é poderosa pelo nome de Jesus. Uma igreja que, independentemente do seu tamanho, é uma grande igreja. Uma igreja que, independentemente das suas circunstâncias externas, é uma igreja corajosa. Uma igreja que, independentemente do lugar onde foi plantada e da situação que enfrenta, é uma igreja que transforma pessoas e que faz acontecer a obra de Deus. Portanto, a partir do livro de Atos, e na seleção de vários textos bíblicos, nós iremos destacar e buscar aplicar ao nosso viver os princípios e a prática de uma igreja em movimento, de uma igreja que faz acontecer a obra de Deus e que efetivamente cumpre a missão. Numa linha histórica e cronológica simplificada, nós caminhamos da grande comissão, assim conhecida, o texto de Mateus 28, 19 e 20, quando Jesus comissiona os seus discípulos a irem e no movimento de ir, fazer discípulos, que é o grande imperativo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eles já haviam guardado. E aí então, no início do livro de Atos, quando Lucas registra o momento em que Jesus volta aos céus glorificado, e os discípulos ali olhando para o alto, esperando o que iria acontecer, recebe dos anjos a seguinte palavra: este que vocês viram subir, descerá. E enquanto isso não acontece, cumpram aquilo que ele disse. Por isso, então, os discípulos saem, voltam para Jerusalém, para dar início ao maior de todos os movimentos de transformação que a humanidade já viu, a Igreja de Jesus Cristo. Nenhum outro movimento tem este tamanho, nenhum outro movimento tem esta duração, nenhum outro movimento teve e tem o impacto que o povo de Deus, o povo da cruz, o povo do caminho, tem exercido ao longo da sua história de mais de 2000 anos. É claro que neste transcurso, nesse percurso, percalços, obstáculos, falhas, deslizes, desvios, equívocos, porque somos todos humanos. E a igreja de hoje não é em nada melhor do que a igreja da Idade Média, bem como também não é pior, porque tem apenas as suas características específicas do desafio de um tempo, de uma época contemporânea, com todas as suas nuances e realidades que você e eu sabemos enfrentamos para seguir a Jesus. Em alguns lugares a Igreja de Cristo continua enfrentando perseguições de morte. Em muitos lugares a Igreja de Cristo goza e desfruta da total liberdade para exercer o seu ministério. Em alguns lugares avizinha-se e aproxima-se tempos obscuros de perseguição e de tolimento da liberdade religiosa. Mas o fato é que a igreja do livro de Atos viveu tudo isso. Viveu a era da liberdade, viveu o tempo do entusiasmo, viveu o tempo da privação, viveu o tempo da oposição, mas nem por isso deixou de existir e de avançar. Uma igreja que cresce, uma igreja que é grande, uma igreja que é corajosa.
ela vive e revive os princípios registrados no livro de Atos e que não podem ser esquecidos, ignorados. Convido você a ler comigo Atos 5:42, que é o verso-chave, o verso elementar de toda a compreensão do livro de Atos no que tange o entendimento dos princípios e da prática desta igreja, que era grande, que era corajosa e que crescia independentemente do favor ou não das circunstâncias à sua volta. Atos 5:42 diz assim: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Mais uma vez, um versículo apenas nos dá elementos e ensinamentos para falarmos aqui vários domingos, um após o outro, sobre cada detalhe do que esta narrativa tão poderosa, ao mesmo tempo resumida, mas tão profunda, tem a nos ensinar de como a igreja do livro de Atos vivia para ser grande, corajosa e crescer. Pastor Fabrício Freitas, nosso querido pastor Fabrício, escreveu um livro chamado De Volta aos Princípios. Livro este editado e publicado pela Junta de Missões Nacionais, com o propósito de enriquecer o entendimento dos pastores para este movimento de resgate dos princípios do Novo Testamento, de uma igreja que nos últimos séculos desviou-se deles, esqueceu-se deles, e voltar ao Novo Testamento e reler o Novo Testamento com a coragem de saber ou de medir o quanto nós nos distanciamos disso é essencial para que nós retomemos os trilhos daquilo que foi e daquilo que deve ser uma igreja grande, independentemente do seu tamanho, pois é relevante no lugar onde está. Uma igreja corajosa, cujos crentes estão envolvidos por inteiro no cumprimento da missão. E uma igreja que, independentemente das circunstâncias à sua volta, continua crescendo, continua triunfante, continua vitoriosa. Pastor Fabrício propõe que nós fizéssemos uma viagem no tempo e, à luz deste versículo bíblico, fizéssemos um exercício mental de visitar aquelas ruelas e aquelas cidadelas ali do livro de Atos, para encontrarmos com alguém que era membro desta igreja que, diz o texto, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. E à luz da nossa experiência hoje, encontrando-nos com um crente da igreja de Atos, fizéssemos a seguinte pergunta para ele após ele nos ter convidado para ir à sua igreja, como nós normalmente fazemos. Encontramos pessoas queridas, fazemos isso com os nossos vizinhos, fazemos isso com nossos parentes e dizemos: vamos lá na minha igreja comigo um dia? Normalmente as perguntas que recebemos em resposta a este convite são: onde é a sua igreja? Qual é o endereço dela? Quais são os horários que ela se reúne? Ela tem escola bíblica dominical? Quando e como ela é e como ela acontece? Será que tem alguém lá que possa cuidar dos meus filhos? Eu tenho filhos pequenos e eu não tenho com quem deixar. Será que há algum lugar para eles naquela igreja? Na sua igreja? E talvez uma pergunta muito mais presente hoje do que naquela época. Uma preocupação muito mais desta geração do que daquela geração. A gente talvez perguntasse para esse nosso amigo crente: mas a sua igreja é tradicional ou ela é contemporânea? À luz deste texto, quais seriam a resposta deste nosso amigo do Novo Testamento, desta sua colega de trabalho, que acabou de convidar você para ir para esta igreja? Quais seriam as respostas delas à pergunta: qual é o endereço da sua igreja? Onde sua igreja se reúne? Qual seria a resposta dela para a sua pergunta: quais são os horários que você está reunido? À luz desse texto, qual seria a resposta à pergunta: mas a sua igreja tem escola bíblica? Quando é que ela acontece? De que forma? Qual é o modelo que ela segue? E talvez a pergunta que mais nos fazemos hoje em dia: mas essa sua igreja aí, ela é contemporânea ou ela é tradicional? Essa pergunta é feita até para mim muitas vezes.
Quando no gabinete eu recebo pessoas candidatas a tornarem-se membros, algumas delas se interessam em fazer essa pergunta: pastor, mas a igreja do Meio é uma igreja tradicional ou é uma igreja moderna? É difícil responder essa pergunta, porque nós temos tradição, mas nós não estamos presos à tradição de tal maneira que nos impeça de ser relevantes na geração em que vivemos. Porque é uma confusão bastante significativa, bastante importante, entre aquilo que entendemos ser tradição e uma versão, um termo que foi criado nos últimos tempos para tentar explicar uma distorção da tradição, que é o tradicionalismo. Alguém já distinguiu essas duas ideias de tradição e tradicionalismo de uma forma até um pouco poética, e queria que você prestasse bem atenção nisso, para que você também aprendesse a diferenciar os dois termos. Alguém disse certa vez que tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradição é a fé que permanece viva na história daqueles que já morreram. E o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda estão vivos. O tradicionalismo é a fé morta dos que ainda estão vivos. Por que essa diferenciação é tão importante? Porque tradição é saudável, é saber e respeitar a nossa história, é saber honrar aqueles que construíram e abriram o caminho, fizeram a picada no meio da floresta, para que nós chegássemos onde nós chegamos. Mas tradicionalismo é o desejo insistente e teimoso daqueles que não querem prosseguir e avançar, e se tornarem relevantes para a geração que vivemos hoje. Em linhas gerais, é tentar continuar ensinando os nossos filhos por meio do quadro de giz de cal, enquanto que eles agora só aprendem por meio de tablets e computadores, e achar que eles devem se interessar por uma aula feita nos moldes de antigamente. O tradicionalismo é aqueles que não abrem mão da pena de nanquim para mandarem suas cartas, em comparação àqueles que abriram mão disso e entenderam que a comunicação hoje é por meio de WhatsApp. Ou então você não fala a língua dessa geração. Tradicionalismo é manter modelos que funcionaram muito bem décadas atrás, mas que hoje não dizem mais nada e que muitas vezes soam como ridículo. Tradicionalismo é eu insistir em achar que hoje funcionaria tanto quanto funcionou na minha infância, ir a uma esquina do bairro onde nossa igreja estava localizada, colocar uma boca de ferro no chão, virada para o alto, um microfone com um som muito arranhado, e ali cantarmos alguns hinos, e o pastor ficar uns 20 minutos embaixo de sol do meio-dia, falando de Jesus para ninguém na calçada. E achar que este mesmo método vai funcionar hoje, quando as pessoas sequer têm tempo de receber um folheto na rua quando passam por você. Tradição e tradicionalismo é muito diferente. Portanto, quando nós olhamos para este relato, esta síntese de como a igreja do livro de Atos funcionava, talvez as perguntas que nós fazemos hoje sejam perguntas que não têm mais efeito, e nós insistimos ainda em responder a perguntas que não estão nos fazendo. Portanto, é importante compreender que na história do cristianismo e na história da igreja, cometemos desvarios, foram cometidos equívocos que nos têm custado caro a imagem do Evangelho. Pelo menos desde o século III, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, se não fosse o poder que há na palavra do nome Jesus Cristo, o movimento da igreja teria acabado. Porque tudo que podia ter acontecido de errado aconteceu. Mas por que a obra continua? Por que a missão ainda existe? Por que Jesus Cristo continua transformando pessoas?
Como temos ouvido quase todos os domingos, quando podemos ter testemunhos de homens e mulheres que foram alcançados por Jesus, muitos deles ainda sentados conosco, ou alguns relatos, como ouvimos em testemunhos que os nossos vídeos missionários nos trazem, ou os missionários trazem aqui. Deus continua transformando pessoas por meio de Jesus, porque, como eu disse no início do mês de março, a missão não depende da igreja, porque se dependesse, todos nós estaríamos fadados ao fracasso, porque o cristianismo, como movimento, correu sério risco de se extinguir-se, não fosse ele baseado no nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Talvez este seja o fundamento pelo qual muitos céticos não se dobram e não reconhecem que, apesar dos defeitos que a igreja possui, ela ainda continua de pé, porque não é ela por ela mesma, mas é ela pelo nome de Jesus. E talvez os cínicos e os céticos deste tempo poderiam se render humildemente ao fato de que, puxa, a igreja com todos os defeitos que tem, ela ainda continua de pé, é porque deve haver algo maior do que a própria igreja. E o que é maior do que a própria igreja é a missão de Deus, é o nome de Jesus, é a pessoa do Espírito Santo, que nos tem conduzido todos os dias até este dia que estamos aqui hoje. Quando então relemos o livro de Atos, vamos descobrir que a partir do século III, nós deixamos, e eu vou dizer nós aqui no sentido coletivo, porque é a nossa história, é a história do movimento cristão nos últimos 21 séculos, e que a partir do século III, nós deixamos de ser igreja para compreender que nós não somos igreja, mas nós vamos à igreja. Nós transferimos o conceito de igreja corpo para a igreja templo, para a catedral. E nós então voltamos a um conceito arcaico de que o que Deus faz só acontece naquela catedral. A atuação de Deus se limita àquele espaço físico, geográfico. Quando então a igreja deixou de ser igreja para ser uma catedral, nós também deixamos de viver o cristianismo no cotidiano para viver o que eu chamaria de dominicalismo. Quando a gente acha que a igreja só acontecia aos domingos. Quando nós esquecemos de ser igreja para nos tornarmos catedrais, nós também transferimos o que é ser crente para 2 momentos dominicais em que nós nos reunimos e fingimos muito bem o que é ser igreja, e que isso não faz diferença alguma de segunda a sábado. Porque ao sairmos muitas vezes das portas das nossas catedrais, nós deixamos para trás o nosso compromisso, a nossa missão e a nossa essência de viver igreja no lugar onde estamos. A vida cristã deixou de ser cotidiana para ser dominical. Assim como nós abrimos mão do nosso privilégio de servir para sermos, então, servidos, tornamos-nos clientes de um produto, tornamos-nos clientes de um processo em que, de fato, entramos nas nossas catedrais e, então, como clientes que sentimos-nos VIP, reclamamos daquilo que não tem, reclamamos daquilo que é mal servido, reclamamos daquilo que não está do nosso gosto, daquilo que não nos agrada, como se eu, sentado à mesa de um restaurante, pudesse mandar devolver o prato e dizer: o maître errou na mão do sal. É como muitas vezes nós agimos sentados nas cadeiras de um templo religioso, quando nós queremos devolver o prato se a comida não nos agrada. E com isso nós abrimos mão da responsabilidade, que era o que o livro de Atos vivia, em que todos os crentes serviam-se mutuamente, onde eles amavam-se uns aos outros, onde eles serviam-se uns aos outros, onde eles visitavam-se uns aos outros, onde eles davam suportes uns aos outros, e não era uma responsabilidade transferida ao clero. Mas desde o século III, a igreja se tornou clerical. É o líder que faz tudo, ele é pago para isso, ele recebe para isso, ele tem uma vocação para isso, ele foi vocacionado para isso. E então, ao longo desses séculos todos, criamos gerações após gerações de crentes que sentam-se em suas cadeiras e reclamam se o ar está frio ou quente, se o culto demorou ou não, se o culto foi barulhento ou não, se a mensagem foi boa ou não.
e saímos das portas como se nada tivesse acontecido no nosso coração. Não há envolvimento, não há participação, não há responsabilidade mútua em que ser igreja é o que você é. Portanto, a igreja, ao longo da história, tornou-se tão alvo de críticas, de avaliações, de teses, porque quando eu penso na igreja, eu me excluo da igreja. Quando eu digo que a igreja é ou deixa de ser, eu me excluo deste processo, como se eu não fosse igreja, como se todos os outros fossem errados e só eu sei o que é certo. E como tem crente, como há líderes que agem assim, como se só eu fosse o dono da verdade, e só eu sei o que é bom, só eu sei o que é certo, só eu sei o que Deus gosta. Só eu sei da música que Deus gosta, só eu sei da teologia que Deus gosta, só eu sei do estilo de culto que Deus gosta, quando na verdade nós devemos nos envolver no serviço, dizer assim, de que forma eu posso contribuir, de que forma eu posso fazer a igreja acontecer. Como diz o texto bíblico, no templo e de casa em casa, todos os dias, ensinando de muitas maneiras que Jesus Cristo é Senhor. E também deixamos de lado, neste processo de abandonar a essência dos princípios, ou do início de tudo, para deixar de lado as disciplinas espirituais, para transferir aos sacerdotes aquilo que é minha responsabilidade. Nós ainda, eu costumo dizer que o movimento protestante deixou o romanismo, mas em muitos aspectos o romanismo não nos abandonou. Por exemplo, os crentes, de uma forma geral, ainda não aderiram o privilégio da disciplina espiritual diária. Ou seja, no romanismo, só os cleros é que liam a Bíblia, por isso elas eram em latim. Só os padres tinham acesso à Bíblia. Eram os padres que intercediam, e até hoje, quem intercede por nós, quem tem o contato direto com Deus é o sacerdote, é o clero. E por isso, nós provamos que o romanismo não saiu de nós, porque a maioria dos crentes, e algumas pesquisas nos dão números alarmantes de 70%, 80% dos crentes que passam a semana inteira sem terem lido a Bíblia sequer um dia, e vão ao culto na expectativa de que o pastor vai falar o que você precisa ouvir. Isto é deixar de lado a sua disciplina espiritual e transferi-la para o sacerdote. E abandonar o princípio, o começo de tudo, quando diz lá Atos 2, 42 a 47, que todos os dias eles se dedicavam ao estudo dos apóstolos e tinham tudo em comum. Eles louvavam, eles cantavam, eles oravam. As disciplinas espirituais são o processo essencial para que a igreja resgate o início de tudo, para que seja a igreja grande a despeito do seu tamanho, que seja uma igreja forte a despeito dos seus desafios e que seja uma igreja corajosa a despeito das suas circunstâncias. Por isso, precisamos mudar. Em nome de Jesus, tenho sido desafiado todos os dias, nos últimos tempos, a restaurar e recuperar o que nós perdemos ao longo do percurso destes séculos, em que nós nos acomodamos. É claro, é muito mais fácil que alguém faça por mim. É muito mais cômodo que alguém tenha o trabalho que é meu. É muito mais tranquilo transferir e dizer que o outro faça aquilo que eu poderia estar fazendo. Mas qual é o resultado disso? É um vazio no coração. É uma vida espiritual sem impacto. É uma vida cristã sem cores. É uma experiência com Deus vazia. É uma vida sem crescimento e sem maturidade. Parece-me que as palavras do Senhor Jesus à igreja de Éfeso ecoam novamente em nosso tempo, como tem feito ao longo de todos esses tempos, em Apocalipse 2:5, quando o Senhor Jesus, por meio da visão que João teve, denuncia aquela igreja que foi uma igreja forte, que viveu o seu clímax, o seu apogeu, mas que decaiu. E que no máximo da sua decadência, recebeu de Jesus uma denúncia.
E essa denúncia foi escrita em Apocalipse 2:5, quando Jesus disse a seguinte palavra: lembre-se de onde você caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se a igreja do século 21 tem a intenção, se você e eu queremos de fato viver a intensidade do que é a obra de Jesus Cristo, do Evangelho em nós, é o tempo de ler o livro de Apocalipse 2:5 e tomar para nós esta declaração, esta denúncia. Lembrem-se de onde vocês caíram. Como igreja, lembrem-se de onde vocês caíram e onde foi que vocês abandonaram o princípio. Arrependam-se e voltem a praticar aquilo que vocês faziam lá no começo. Querido, isso vale para todos nós. Sejamos nós aqui do século 21, que conhecemos a Jesus há 5 anos, há 20 anos, ou há mais de 30, como é o meu caso. Ou até mesmo a história da igreja como instituição, como nós começamos. O entusiasmo que foi daqueles que plantaram a semente de uma igreja na Rua Dias da Cruz, 79. E que hoje somos fruto daquela coragem, daquela grandeza, daquela virtude. E que nós, como movimento cristão, ao longo da história da humanidade, fomos lá no livro de Atos, que permanece até hoje, que as perseguições, que as oposições, que as mortes nos coliseus, diante das feras, ou pela espada, ou pela guilhotina, não impediram que o Evangelho chegasse até nós. Que outro movimento permaneceu ao longo da história da humanidade até hoje, com a sua essência intacta, com o seu poder maravilhoso, inalterado, apesar de todas as nossas falhas? Queridos, em nome de Jesus, isto para mim já é evidência mais do que suficiente para que qualquer um cético ou cínico reconheça que não há nada que se compare ao nome de Jesus na história da humanidade. Quantos milhões de cristãos já morreram e o nome de Jesus continua de pé? Quantos templos foram fechados na época da modernidade, da nossa era já, na Europa, na Ásia? Quantos países o cristianismo é proibido de ser praticado, mas ele não deixa de ser vivido pelos crentes fiéis em Jesus? Os dados informam que na China, um país comunista, no qual é proibido praticar a vida cristã, é onde o cristianismo mais cresce. Cresce pelos corredores escondidos, pelos escombros da igreja institucional, porque certamente neste lugar e em tantos outros, eles voltaram ao princípio de todos os dias ensinarem que Jesus é o Cristo. Voltar ao princípio, portanto, é reler a palavra e dizer onde nos afastamos, quando foi que nós saímos dos trilhos e o que precisamos fazer para voltar. À luz desta pergunta, hoje e no próximo domingo eu quero destacar 3 princípios que nortearam a igreja do livro de Atos. São princípios de vida, não é necessariamente a prática, não é necessariamente o que eles faziam, mas é aquilo que estava fundamentada a vida cristã daqueles primeiros crentes. Depois de terem visto Jesus, como vimos domingo passado, naquela experiência inesquecível da ascensão de Jesus aos céus, eles se reuniram para orar. E ali nós descobrimos que tudo começou com oração. E tudo se desenvolveu com oração. E a história continua por meio da oração. Há no livro de Atos algumas passagens, dentre tantas outras que eu quero destacar, que mostram como o povo, a igreja do livro de Atos, orava, pelo que orava, e como a oração fazia parte da vida, não era um programa de oração. É claro que nós, pela nossa indisciplina, precisamos de programa. Temos cultos de oração, temos culto matutino, temos muitas vezes vigílias, fazemos momentos de oração em nossos cultos, mas vamos perceber que a oração, muito mais do que um programa, era algo natural da igreja do livro de Atos.
Vou contar com a ajuda da nossa equipe de mídia para projetar alguns versículos que eu selecionei do livro de Atos, para mostrar a você que oração fazia parte da vida daquela igreja. No capítulo 1, 24, quando depois de terem visto Jesus subir aos céus, eles se reúnem para orar. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses dois tens escolhido. Eles se reuniram e encontraram as mulheres orando no cenáculo, e depois eles perceberam que deveriam encontrar outro substituto para Judas. E entre dois eles precisavam escolher. E como é que eles fazem a escolha? Por meio da oração. Mostra-nos. Depois, em Atos 6:6, quando eles se reúnem para escolher aqueles homens que ajudariam os apóstolos no ministério de atendimento às necessidades materiais das viúvas, dos órfãos, especialmente das mulheres gregas que estavam sendo esquecidas, já por um defeito da igreja. Ou seja, a igreja ela é defeituosa desde o seu começo. Quando nós vemos o livro de Atos, não vemos um povo perfeito. Já havia um problema ali no livro de Atos, porque as mulheres gregas, as convertidas gregas, elas estavam sendo esquecidas. Por quê? Os judeus privilegiavam os judeus. Já tinha panelinha naquela época, gente. Já tinha problema de grupinhos naquela época. Mas imediatamente os apóstolos interviram na situação e falaram: não, isso não pode continuar acontecendo. Só que nós não estamos dando conta. Olha aqui o sacerdotalismo sendo quebrado logo no início, quando os apóstolos dizem: não, isso é nossa tarefa, nós somos pagos para isso, nós recebemos as ofertas de vocês para isso. Não, eles repartem esta missão e eles então elegem 7 homens. E como é que eles fazem? Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. A oração fazia parte do funcionamento da igreja. Depois, no capítulo 10 e 9, diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Depois, no versículo 3 do capítulo 13, diz assim: assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Capítulo 21, 5 diz assim: mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Que cena linda! Que cena maravilhosa! Depois, capítulo 22, 17, quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase, o testemunho do apóstolo Paulo. Depois, capítulo 28, versículo 8, seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Esses versículos são suficientes, talvez você encontre outros. Talvez você, na sua leitura do livro de Atos, vai encontrar outras evidências. Mas para nós basta para afirmar 3 coisas acerca da oração como ação da igreja do livro de Atos. A oração era fruto ou era base das tomadas de decisões. Nenhuma decisão era tomada porque eles achavam que era certo ou que era errado, mas eles faziam orações para que Deus os dirigisse nas decisões. Também a oração era importante porque eles sabiam que era a oração que lhes daria poder para enfrentar as circunstâncias. As ações da igreja eram movidas pela oração, e era a oração que os fazia crescer. Nós notamos que o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja, não foi algo fruto das ações humanas, mas essencialmente de corações quebrantados diante de Deus, que por meio da oração buscavam direção, sabedoria e entendimento. A oração como o primeiro princípio, que precisa nortear a nossa vida, que precisa ser restaurada na nossa disciplina pessoal, que precisa tomar nosso tempo. Além disso, quero destacar também um segundo princípio que a gente percebe quando estudamos a igreja do livro de Atos nos primórdios da sua existência. O quanto a Escritura é autoridade para eles. O que eles ensinavam, vimos lá no capítulo 5, 42, que eles ensinavam que Jesus é o Cristo. Baseado em quê? Baseado na experiência? Um pouco, porque eles davam testemunho do que Deus estava fazendo na vida deles. Isso é experiência. Mas a experiência é perigosa.
Porque Deus fez comigo de uma maneira e pode fazer com você de outra. Isso não muda quem Deus é. Talvez eles pudessem estar pautando o entendimento deles na razão. Só que isso é intelectualismo. É claro que nós amamos os estudos, respeitamos a ciência, valorizamos o academicismo, mas a fé não se explica pelo intelecto. E muitas vezes nós ficaremos de mãos atadas se quisermos explicar a experiência com Deus por meio de Jesus com conceitos acadêmicos. O intelecto não tem autoridade. A última palavra é da Escritura. Por isso, alguns textos mostram isso. No capítulo 2, 14, nós vamos ver o apóstolo Pedro pregando: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. E a partir desse versículo ele vai mostrar como a palavra de Deus se cumpriu nos profetas e na pessoa de Jesus Cristo. Depois, no capítulo 3, 12, novamente uma pregação. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Ele então explica que a cura daquele paralítico na porta do templo era fruto do poder, da autoridade, da palavra de Deus. Depois, no capítulo 4, 8, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo. E ele vai continuar o texto anunciando a palavra, pregando o Evangelho, não por meio da sua própria experiência, não por meio do intelectualismo, não por meio da tradição, mas sim por meio da palavra. Ele pega os profetas e vai mostrar que desde os primórdios Deus preparou aquele tempo de salvação. O capítulo 7, do verso 1 ao 53, mais uma vez, Estevão agora, o primeiro mártir da fé cristã, vai dar o seu testemunho, fundamentando historicamente que tudo aquilo se cumpria, porque havia sido anunciado pelas profecias. Note bem que na época da igreja eles não tinham o Novo Testamento. O Novo Testamento é substrato, é subproduto do movimento da igreja. E a única coisa que eles tinham nessa época eram as leis e os profetas. Por isso o Antigo Testamento é tão importante para nós. A igreja que abandona o Antigo Testamento e não consegue interpretá-lo corretamente à luz do Novo, perde as suas bases, as suas raízes. É claro que há um outro exagero acontecendo no nosso tempo da modernidade, quando há uma supervalorização do Antigo Testamento, trazendo para este momento símbolos, rituais, que foram abolidos e banidos quando o véu do templo se rasgou pela morte de Jesus Cristo na cruz. Há muito simbolismo que está sendo resgatado como se fosse o resgate das nossas origens, mas não é. O Antigo Testamento nos é útil, especialmente para mostrar que a palavra de Deus se cumpre, como se cumpriu e continuará se cumprindo. E depois, no capítulo 26, verso 23, mais uma vez, diz assim a palavra, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Pregação do apóstolo Paulo, mostrando que as Escrituras têm razão. E tudo aquilo que a igreja estava vendo e vivendo era porque as Escrituras têm autoridade sobre a sua história. A igreja de Cristo precisa aprender a andar pela oração e na autoridade da palavra de Deus, que se cumpre e continuará se cumprindo na vida daqueles que creem. E por último, para hoje, o terceiro princípio que precisa ser resgatado do estilo de vida e da prática da igreja do livro de Atos é como o Evangelho de Jesus foi anunciado de forma contextualizada. A metodologia, a estratégia, hoje nós temos tantos modelos, mas nós encontramos no livro de Atos algo muito especial de como aqueles crentes tornaram o Evangelho de Jesus compartilhado. Lá no capítulo 10, versículo 24, vemos a seguinte declaração: no outro dia chegaram a Cesareia, Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Qual é o princípio aqui do Evangelho pregado e anunciado? Para quem? Grandes cruzadas? Série de conferências no templo? Não. O Evangelho era compartilhado da forma mais contextual, mais cotidiana possível. Cornélio esperava seus parentes e as pessoas mais íntimas da sua vivência
para falar do amor de Deus, para compartilhar o que Pedro iria pregar naquela casa. No capítulo 13, versículo 14, vemos outro testemunho. De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Sinagoga era lugar de cristão? Sinagoga era lugar de judeu. Mas eles eram judeus em sua maioria. E era lá, naquele contexto, que eles precisavam entrar para dizer: o que vocês estão procurando, o que vocês estão esperando pelas Escrituras do Antigo Testamento, se cumpriu. Nós estamos aqui para dar testemunho a vocês. Sinagoga não era igreja. Sinagoga era a escola do judaísmo da época. E aqueles primeiros cristãos aproveitaram todas as oportunidades. E aquelas que nos nossos dias estariam fora de cogitação, porque crente vai num lugar desse? Mas era lá que eles precisavam dizer: a profecia se cumpriu. Esse que vocês esperam como Messias, veio, tornou-se homem, morreu na cruz e está vivo para transformar a vida de vocês também. Atos 16, 13 diz assim: por isso discutiam na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Paulo, aproveitando o contexto ali de uma cidade grega idólatra, e que no meio da cidade havia o maior de todos os totens em homenagem aos deuses, dizendo ao Deus desconhecido, Paulo disse: é essa deixa que eu preciso. Paulo reúne todos e disse assim: o Deus desconhecido que vocês procuram, eu conheço. O nome dele é Senhor, Criador. E este Deus que vocês dizem não conhecer, eu conheço. E ele enviou Jesus para morrer no lugar de todos. O Evangelho contextualizado. O Evangelho fora do rito. O Evangelho compartilhado no dia a dia. E capítulo 18, 3. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Paulo é enviado da cidade de Corinto. E ali em Corinto ele começa uma igreja. E ele planta uma igreja se relacionando com pessoas que tinham a mesma profissão que ele, colegas de trabalho. O princípio do crescimento daquela igreja era um evangelho relacional, era um discipulado relacional, eram as pessoas se relacionando lá no seu lugar de vivência. Talvez como Cornélio, entre os seus familiares e os seus amigos mais íntimos. Talvez como os apóstolos que aproveitavam para entrar na cidade e irem à sinagoga. Quais são as sinagogas do nosso tempo? Onde nós aproveitamos a oportunidade para dizer a esta geração: o Deus a quem vocês procuram, o vazio que vocês têm para preencher, só Jesus. E agora, finalmente, Paulo dizendo: é por meio dos meus relacionamentos profissionais que eu posso não apenas compartilhar um conhecimento, mas, acima de tudo, dizer da experiência do que Cristo fez na minha vida. O Evangelho contextualizado torna relevante o Evangelho na vida da pessoa, independentemente do momento, do lugar e a circunstância. Acontece no dia a dia, é o cotidiano. É o Evangelho que deixa de ser dominical para ser diário, todos os dias. É o Evangelho que perde a formalidade, que deixa de lado o ritual para se tornar relacional. Porque Deus cobrará de nós todos os nomes que por nós passaram. E nós perdemos a oportunidade de dizer a essas pessoas: Jesus é o Cristo, o enviado de Deus para trazer vida à humanidade. Quantos aqui lembram-se que há 3 domingos eu desafiei você a lembrar de pelo menos um nome pelo qual você deveria orar? Quero dar a você o segundo passo agora. Se você se lembra deste nome, nessa semana que vai começar agora, eu quero que você apenas em alguma oportunidade diga para ele assim: estou orando por você. Mais nada. Só isso. Eu tenho certeza que esta pessoa irá se surpreender com o milagre de Deus. Porque certamente esta pessoa nunca imaginava que você se importa com ela. E pode ser que Deus conceda a esta pessoa uma oportunidade para que ela diga a você: como você sabia que eu precisava de oração? E a porta está sendo aberta para você testemunhar de quem Jesus Cristo é na sua vida. Essa semana, aquele nome pelo qual eu desafiei você a orar por ele,
apenas diga a esta pessoa em algum momento da semana que vai começar: fulano, fulana, eu estou orando por você, tá? Talvez ele diga: por quê? Porque Deus colocou o seu nome no meu coração. E se esta pessoa dizer para você: como você sabia que eu estou precisando de oração? Senta com ela e ora. E inicie um relacionamento de amizade. E comece a aproveitar a oportunidade para falar da graça de Jesus. Era assim que a igreja do Novo Testamento se movimentava. Era assim que a igreja do livro de Atos acontecia. Era assim que ela era grande. É assim que ela era forte. Era assim que ela era corajosa. Pela oração, na autoridade das Escrituras e aproveitando bem todas as oportunidades para apresentar o Evangelho contextualizado à realidade de cada um. Que Deus nos abençoe para sermos, sim, esta igreja em movimento, neste tempo e nesta geração. Domingo que vem, neste mesmo horário, continuaremos com a parte 2, em que eu tenho mais 3 princípios a compartilhar de como a igreja do Novo Testamento vivia em movimento. Pai querido, obrigado por esta manhã. Despede-nos em paz. Que a Tua graça e a Tua misericórdia, pelo amor que há no Teu nome, dirijam-nos por toda a semana que está começando, de tal maneira que sejamos também hoje a Tua igreja em movimento, cumprindo a missão, fazendo diferença no lugar onde estamos. Em nome de Jesus. Amém.